Voltamos a apresentar Jornal da Muni. Muito bem, meus amigos, 8h12, 8h12, esta é a Muni, o Jornal da Muni, né? Primeira edição, porque às 6 da tarde tem a segunda edição, e nós já estamos aqui com o prefeito Fábio Leite em nossos estúdios, e lembrando que você pode falar, fazer essa conexão com a gente aqui, através dos nossos telefones, através do nosso contato, 996041566, o nosso WhatsApp, manda o seu áudio, o seu vídeo, né, para que o prefeito possa aí recepcionar as suas demandas, os seus problemas na sua rua, no seu bairro, tá bom? Prefeito Fábio Leite, muito bom dia, prazer tê-lo aqui novamente. Tudo bem, Fábio? Bom dia. Bom dia, Vanderlei, bom dia, Cristiano, Cezinho e Matheus, bom dia, amigos, cidadãos de Botucatu e ouvintes da Rádio Muni. Um prazerzão estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Pois é, um pouquinho antes da gente entrar, nós estávamos conversando sobre vários assuntos, né? E a gente sempre sabe que o prefeito vai para cá, corre para lá, teve essa, não sei se é a semana, o senhor esteve lá no Palácio dos Bandeirantes conversando sobre convênio com o governador. O que o senhor pode dizer para a gente, como é que foi essa conversa, como é que foi esse encontro? Eu estive lá, Vanderlei, na terça-feira. Era uma reunião, na segunda você havia me perguntado, você vai ter alguma agenda fora de Botucatu? Não, eu falei, não. Na hora do almoço já entrou a agenda, mas foi uma oportunidade interessante para a gente, porque o governo ele montou um balcão de atendimento aos prefeitos para dar fluidez, para dar vazão aos convênios que a gente tem aprovados. E eu fiquei sabendo, eu fui informado de que a gente conseguiu aprovar duas verbas. Uma verba de R$2,5 milhões para recap, e uma verba de R$3,5 milhões para drenagem urbana. Então eu voltei de lá, como diz, com o embornar cheio, né? Com o embornar cheio, boa. Eu trouxe esses dois recursos e comentava com vocês aqui, comentei lá com alguns secretários do nosso governador Tarcísio, né? Eu disse, olha, eu já vivi essa experiência com o governo do estado de São Paulo de segurar a caixa e não repassar para os municípios paulistas. Isso num passado muito, muito próximo a nosso aqui. E isso fez com que o governador em exercício naquela ocasião perdesse a eleição. Então não percam o interior de São Paulo. O interior de São Paulo sustenta um governador de estado. Você sabe disso, Vanderlei, sabe do que eu estou dizendo. Então isso não foi uma ameaça, mas falei, olha, os municípios estão sedentos por recursos. E não é recurso para você gastar onde quiser. Recursos para infraestrutura, recursos para saúde, recursos para educação. Então a presença do governo do estado e do governo federal, mas nesse caso do governo do estado, ela é muito importante no nosso dia a dia. E foi isso que de alguma forma muito respeitosa, muito republicana, eu fiz questão de frisar. E esse dinheiro, prefeito, como é que o senhor vai utilizá-lo? Bom, Vanderlei, então eu voltei de lá na terça-feira, eu até aproveitei que estava lá e já fazendo contato com as equipes de Botucatu, nós subimos toda a documentação. Então, nessa semana, até hoje, sexta-feira, coincidentemente, é o prazo que o governo do estado tem para dizer se o nosso convênio está aprovado ou não, mas no caso de Botucatu ele já sinalizou positivamente e a gente já subiu a documentação. Aí, na semana que vem, abre a fase, assim como está acontecendo com o PAC, da gente subir os projetos. Então, acabada a entrevista aqui, por volta das 10 horas, eu tenho uma reunião já na prefeitura para a gente escolher, tanto para o recap quanto para a drenagem, quais são os objetos que a gente vai subir nesse montante que foi liberado. 2,5 para recap e 3,5 para drenagem. Dentro dos projetos é que eles acabam liberando o dinheiro. Exatamente. Né? Cristiano Alves, sua pergunta, prefeito, você que está voltando de férias hoje, já voltamos ao normal, né, Cristiano? Agora o Carlinhos está de férias, agora vamos lá. Pera, não, tira uns diazinhos aí para descansar um pouco. Vamos lá. É verdade. Bom dia ao prefeito, prazer em recebê-lo. O Barduco, o João, também com a gente aqui da assessoria. A gente poder falar com vocês, a gente dar esse suporte à população das dúvidas e informações. A Floriano Peixoto, a gente está falando dessa obra de investimento em drenagem e tudo mais, prefeito. A gente vai ter a liberação. Como que vai funcionar isso? Será domingo mesmo? Bom dia. Bom dia, Cristiano. Prazerzão tê-lo de volta aqui. Exatamente. Então a gente faz agora nesse domingo a liberação parcial das vias ali da Floriano Peixoto. Eu estive pessoalmente, essa obra está sendo acompanhada diariamente pela prefeitura e parte dela sendo executada pela própria prefeitura. E eu estive lá mais ou menos 3 semanas conversando com os lojistas, com os comerciantes e assumi esse compromisso de agora, nesse final de semana, a gente fazer a liberação parcial das pistas. Por que essa liberação parcial? A parte de drenagem, se vocês forem hoje lá, o Cristiano que gosta de fazer essa rodada mais nos locais, você vai ver que a parte da drenagem, a parte do rio, ela está pronta.
Então a gente está fazendo uma primeira cobertura asfáltica em cima daqueles materiais, em cima daquelas aduelas que foram instaladas. E eu anunciei aqui, a gente já iniciou a revitalização da Floriano. Ela vai ser revitalizada inteira, da Secretaria de Saúde até o Teatro Municipal. E a primeira fase vai da Secretaria de Saúde até a Borracharia do Alemão. Então, se você for lá também, Cristiano, você vai ver que as calçadas, as guias, as sarjetas já estão sendo refeitas. Então, esse primeiro trecho ele vai ser entregue no dia 15, entre 15 e 20 de novembro. Definitivamente toda essa obra. Então, por que a gente está fazendo essa liberação parcial? Vocês vão ver que vai ter só uma pista de rolagem ainda liberada, porque as equipes continuam trabalhando. E quando concluir a obra, de novo, entre 15 e 20 de novembro, a gente vai ter o mesmo padrão que se tem na Rua Amando. Então, aquele calçamento com piso intertravado, com os coqueiros, com os bancos, com as lixeiras. Então, uma Floriano Peixoto totalmente revitalizada. A gente perde alguma coisa em fluidez na questão onde passam os carros, ou vai ser a mesma pista? Só aumenta um pouco a calçada? Muito pelo contrário, você ganha mais fluidez porque aqueles estacionamentos laterais, eles deixarão de existir. Então a Floriano, naquele trecho, nesse trecho que eu digo da Secretaria de Saúde até a Borracharia do Alemão, ele não vai ter estacionamento na via, quando a obra for entregue definitivamente, e a gente criou bolsões de estacionamento para suprir essas vagas. Igualzinho a gente fez no Mercadão. Então ali na Floriano a gente vai ter um bolsão na Paula Vieira, vai ter um bolsão na Brás de Assis, é Brás de Assis que chama aquela da estação ferroviária? É Brás de Assis. Da estação ferroviária é Benjamin Constant. Benjamin Constant, perdão, na Benjamin Constant. E muito próximo à obra, de novo, se você for lá hoje você vai ver as máquinas trabalhando, na lateral, do lado de um prédio amarelo, bem no meio da Floriano, um outro bolsão de estacionamento. A antiga Mazertec, um outro bolsão de estacionamento. Então, as vias de rolagem da Floriano não terão mais aquelas paradas laterais. A gente vai concentrar os estacionamentos nos bolsões para dar mais fluidez ao trânsito. Com relação à situação que hoje tem uma área de estacionamento ali, antiga, na Floriano Peixoto mesmo ali, que foi feito para atender o comércio, isso vai ser suprimido? Isso, ele vai ser substituído por bolsões. Porque como a gente está fazendo a revitalização ali dos passeios públicos, das calçadas, existe um padrão para você colocar de metragem mínima, que é igual da Rua Amando. Então a gente está respeitando esse padrão. Para respeitar esse padrão, aquelas vagas não poderiam existir. Então a gente substituiu as vagas laterais por bolsões de estacionamento espalhados em toda aquela região. Legal, prefeito. O Edivaldo mandou um áudio aí, esse meu prezado César Júnior. Depois do Edivaldo, acho que tem o Fábio também, que é o xará aqui do prefeito. Vamos primeiro com o Edivaldo, vamos ver o que o Edivaldo fala aí. Vamos lá. Bom dia, meus amigos da rádio, Vanderlei, Cristiano e a todos os colaboradores da MUNI FM aí. Meus amigos, gostaria de fazer uma reclamação para o prefeito Fábio Leite em relação ao CS1 Rafael Sampaio, posto de saúde para baixo do Senac ali. Eu queria saber o que está acontecendo, Vanderlei. Ontem eu estava lá no posto para atendimento e faltando cadeira, idosos de pé, gestantes de pé, porque está tendo pouca cadeira. Eu gostaria que o prefeito desse uma olhada lá, ver o que está acontecendo, porque o que aconteceu que retiraram as cadeiras. Tá aí, prefeito, fica à vontade. Seu Edivaldo, ótimo dia. O Barduco está me acompanhando aqui, já estamos mandando nesse momento para a nossa Secretaria de Saúde. Confesso que é a primeira vez que eu recebo esse tipo de reclamação sobre assentos ali no CS1, mas já estou encaminhando para a Secretaria de Saúde para a gente resolver essa questão. Pode ficar descansado. Legal, vamos para o segundo áudio, é o Fábio falando conosco aí. Vai lá, Fábio, é a sua vez. Fala aí, Fábio. Bom dia, prefeito. Bom dia. Aqui quem fala é o Fábio, seu xará. Bom dia, prefeito Fábio Leite. Então, eu queria pedir para o prefeito, fazendo um favor, a equipe do senhor veio aqui na terça, né? Eles deram a limpada aqui, né? Mas não fizeram o adequado, né? Tudo certinho, né? Largaram os troncos ali ainda, ali cortaram bastante, largaram nos caminhos, não limparam. O que eu queria pedir para o prefeito, fazendo um favor, é que arrancasse aqueles troncos, tirasse tudo, desse aquela limpada boa ali, entendeu? Fizesse a faxina legal ali, né? Que a gente anda ali, a gente caminha tudo ali, né? Aí que fizesse aquela faxina boa ali e rastelasse tudo aquilo que tá cheio de folha seca ali, é perigoso, cobra ali, entendeu? O que eu queria que fizesse aquela limpeza adequada. Legal. Do Bosque Cameluche, Jardim Bandeirantes, Coab 4, né? Meu xará Fábio, ótimo dia para o senhor. Se a gente entendeu bem aqui é no Carmeluche, pode ficar tranquilo. As equipes de zeladoria começaram nessa semana a fazer esse tratamento. Aliás, se o senhor rodar as praças que tem aí próximos da região leste, o senhor vai ver o padrão de limpeza e o padrão de reestruturação que a gente está fazendo nas praças, de pintura, de recolocação de parquinhos, é a mesma coisa a gente vai fazer no Carmeluche. Pode ficar descansado, xará.
Tem também um áudio da Zelina, dona Zelina, que mandou para a gente, César, um comentário também, fazendo uma solicitação ao prefeito. Vamos lá. Bom dia a todos aí, boa sexta-feira para todos aí, abençoado, uma sexta-feira para todos aí, tá? Aqui é a Zelina Serra Negra, tá precisando urgente de uma lombada aqui na rua João de Souza, no Alim Duran. Tá uma loucura aqui, rapaz. Carro passa, moto empinando, tá feio o negócio aqui. Eles não têm respeito, né? Tudo de loucura, tudo louco, misericórdia. Tá precisando urgente, tá? Fábio Leite. Tchau, fica com Deus a todos aí. Tchau. A dona Zelina que mandou pra gente esse áudio, o prefeito. Dona Zelina, ótimo dia para a senhora, que Deus abençoe a senhora também. Eu estou anotando aqui o endereço que a senhora passou, eu vou pedir para as equipes nossas de trânsito, a Semutran, Rodrigo Fumes, deixo aqui um abraço a ele e a toda a equipe, para que verifiquem se a gente consegue colocar esse dispositivo de lombada que a senhora solicitou. Normalmente a gente, quando não tem nenhum impedimento legal ou que não seja uma via de passagem de ônibus, a gente pode fazer a instalação do dispositivo, mas eu peço para eles checarem para a senhora, tá bem? Obrigado. Muito bem. Muito bem, vamos lá. Vamos lá, tem mais áudio aí, César Júnior. Rony Secani mandou pra gente, vamos lá. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Rádio Municipalista, aos ouvintes da Rádio Municipalista, ao Cristiano, ao Vanderlei, ao Carlos Pessoa, Cezinho e o prefeito Fábio Leite. O prefeito, é o seguinte, cara, o que está acontecendo com os postos de saúde? Está parecendo uma casa transitória, então é o quê? Um posto transitório de médicos. Hoje você vai lá, é um médico. Daqui um mês é outro médico. Tem pacientes que têm vários problemas que eu acompanho, e eu posso falar porque eu também sou praticante do posto, estou participando do posto. Então, cada mês, cada 2 meses é um médico. Então, tem que explicar tudo. Então, tem pacientes, idosos, que um tem um que eu acompanho, até ele falar, a troca de receita médica está complicado. Calma. Nós vamos cortar na hora certa. Deixa eu falar mais um pouquinho aí. Chegada junto. Porque troca de médico direto, vai ficar sempre trocando de médico? Vai tá bom, sempre essa assim? é a pergunta, se vai estar sempre trocando de médico, prefeito, nos postos de saúde. É a reclamação do Rony Secani. Bom dia, Secani. Ótimo dia para ti e para sua família. De fato, essa é uma questão que a gente vem tratando há algum tempo na Secretaria de Saúde, e a gente tem, nesse momento, eu diria, pouca gestão sobre isso, Vanderlei. A gente tem, para vocês terem uma ideia, para os nossos ouvintes terem uma ideia, 13 unidades de saúde, que é o da saúde da família, que são organizadas pela Pirangi, são geridas pela Pirangi, e 6 unidades da saúde tradicional, que a gente fala, aquelas onde tem os especialistas, que são organizadas pela prefeitura. A gente tem uma dificuldade muito grande hoje, isso não é para Botucatu, só para toda a região, para essa mão de obra médica. Essa rotatividade tem sido gigantesca, especialmente para algumas especialidades. Então, por exemplo, anestesistas, pediatras. Então, você tem condições hoje de contratação de mão de obra médica que estão realmente difíceis. Falta mão de obra, não só aqui na nossa cidade. Olha que é uma cidade com uma escola, uma faculdade de medicina. E essa rotatividade, Secani, se dá justamente por isso. Então você tem médicos, por exemplo, deixando Botucatu e dando plantões em outros locais, médicos de Bauru vindo para Botucatu dar plantão. Então essa rotatividade tem acontecido por conta, eu vou pôr entre aspas aqui, dessa falta de mão de obra. Eu ontem estive com uma equipe que vai organizar um processo de revisão de todas as nossas unidades de saúde da atenção básica, e essa foi uma das questões que a gente tratou. Como que eu consigo reter, como que eu consigo manter esse profissional para justamente fazer o que o Secani muito bem colocou, esse vínculo da família, né? Esse lance, esse tratamento da saúde da família. Você tem razão, Secani, e a gente está trabalhando para ver se consegue evitar um pouco essa situação. Muito bom. Depois do Rony Secani tem um texto aqui. Gostaria de agradecer ao prefeito Fábio Leite por ceder a quadra da escola do Cambuí para a prática de patins. Está sendo muito bom para as crianças. Gostaria de saber... Isso aqui é outra coisa, né? Então... Acho que a mesma pessoa perguntou vários assuntos. Vários assuntos, né? Gostaria de saber se já tem data para começar as obras da Irisa e da Bropet. Ambas empresas estão aguardando a aprovação na Câmara Municipal, não sei se é isso. E tem previsão de construção de creche infantil da Prefeitura. Bom, então vamos lá. Essa pessoa agradece o prefeito pela quadra, está liberado patins, e fala aqui da Irisa e da Bropet. Né? O nome dela qualquer, Vanderlei, perdão? O nome dele é Tiago. Tiago, seu Tiago, ótimo dia para o senhor.
Então, em relação à quadra, eu que agradeço. Existe um projeto aqui feito em Botucatu, voluntário, de patinação em rodas. Eles estiveram comigo há mais ou menos uns 2 meses solicitando alguns espaços e a gente ofereceu a Praça da Juventude, algumas quadras escolares, e o projeto vem se desenvolvendo aos finais de semana. Parabéns a todos vocês, um projeto magnífico. Em relação à Iriser e Blowpet, são condições diferentes. A Blowpet, nós oferecemos um terreno da prefeitura que se localiza no Distrito Industrial. Como ele se localiza no Distrito Industrial, com o meu decreto, com o decreto que eu faço de cessão da área para a empresa já pode iniciar os trabalhos de construção no local. Isso já foi feito, eu imagino que eu tenha assinado esse decreto, no caso do Blowpet, há uns 2, 3 semanas atrás. Então, especificamente essa que fica no Distrito Industrial, a empresa, e assim como as outras que estão lá, já estão liberadas para fazer o início das obras, vamos chamar assim. Iriser, a área que a gente ofereceu para a Iriser, ela não fica no Distrito Industrial. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso mandar um projeto de lei para a Câmara para autorizar eu fazer a cessão da área. A última etapa que a gente estava desse projeto, estava com as nossas equipes de meio ambiente, uma área um pouco maior. Esse trabalho foi concluído. Eu acredito, seu Tiago, que na próxima quinta-feira, agora, depois do feriado, eu já apresente para os nossos vereadores e encaminho o projeto de lei para a Câmara. Uma vez encaminhado o projeto de lei para a Câmara, a empresa fica autorizada a fazer as obras. Muito bem, Cristiano, tem uma senhora Valquíria, né? Tá. Exatamente. Um pleito. Vamos lá, vamos aqui ouvir. Ela disse aqui o seguinte: bom dia, sou moradora do início da Rua Vital Brasil, trecho entre a Avenida Floriano Peixoto e a rodoviária. Há algum projeto para o trecho aos terrenos e às casas antigas da antiga ferrovia que estão em situação lamentável, que diz a Valquíria. Dona Valquíria, ótimo dia para a senhora. O que a gente pode fazer nesse momento é o que a gente já está fazendo, essa reconstrução, né, e essa revitalização da Floriano e de toda a região da rodoviária. E especificamente essas casas, a gente nesse momento não pode fazer nada, e eu explico para a senhora por quê. Essas casas, esse trecho da Vital Brasil, pertence à União, pertence ao governo federal. Todas essas áreas que ficam nas laterais da antiga estrada de ferro estão no governo federal numa área chamada SPU, que é a que cuida do patrimônio da União. Nós, no início do ano, eu fiz um pedido oficial para a SPU, eu já falei inclusive aqui em algumas entrevistas anteriores, pedindo para que o governo federal doe todas essas áreas ao município para que a gente possa fazer as inserções. Na semana passada, na quarta-feira da semana passada, eu acho que eu até falei no microfone para vocês aqui na entrevista por telefone, eu estive no Ministério Público Federal, porque como esse meu pedido não está andando no governo federal, na SPU, eu vou ingressar com uma ação. E eu estive com o procurador, acho que é procurador que fala do Ministério Público, é isso mesmo, né, Vanderlei? Isso. Eu estive com o procurador federal na quarta-feira passada, que nos atendeu muito bem, e a gente está ingressando hoje, sexta-feira, com um pedido formal ao Ministério Público Federal, que fica em São Paulo, pedindo a cessão dessas áreas. Quando essas áreas, se forem doadas para o município, aí a gente consegue revitalizar essa vila que a senhora comentou, bem no início ali da Vital Brasil. Porque fica ali tudo parado, né? E ninguém faz nada, e acho que é bom passar para o município dar uma destinação melhor. Qual é o próximo aí, ouvinte? E Vanderlei, desculpa, pois não. Se você pegar, a gente olhando a cidade, essas áreas da União, nesse trecho da região central, elas vão ali, desde do viaduto Joseí de Lara Carvalho, elas se estendem até Rubião Júnior, bem no centro da cidade, né? É a região central. Por toda a cidade. Diga lá, Cristiano. E aqui a gente tem um áudio agora, César, da Débora dos Comerciários 1, trazendo uma demanda. Vamos ouvir. Falando aí sobre praça e tudo mais. Bom dia, Vanderlei. Aqui é a Débora dos Comerciários. Eu gostaria de saber com o prefeito em relação à praça de iluminação. Desde a época do João Cury, que a gente está tentando, eu gostaria de ver com ele o que vai dar. Eu já abri um protocolo, lá já está tudo certinho lá na prefeitura, estamos aguardando. E a limpeza da praça também, que tem banco quebrado, garrafa jogada, a gente precisa ficar ligando, pedindo para poder limpar. A prefeitura vem aqui, sabe, corta alguns galinhos, as árvores estão grandes, tem banco quebrado, as árvores estão enormes, precisa de manutenção na Praça dos Comerciários. Muito bem, Dona, perdão, Cristiano, o nome dela? Acho que é Dona Débora. Ótimo dia para a senhora.
pode ficar descansado, o Barduco está anotando aqui para que a gente direcione as equipes da zeladoria. Eu comentei aqui no início da entrevista, a gente começou essa revitalização das praças pela região leste. Se a senhora puder dar uma passadinha ali na região leste, próximo ao Cachoeirinha, a senhora vai ver uma série de praças já revitalizadas e a gente chega no Comerciários. Em relação à iluminação, tem 2 ações que a gente está fazendo. Ontem eu estive com o presidente da CPFL Paulista no gabinete, pedindo um grande mutirão. De novo, a gente fez isso no início do ano, próximo ao aniversário da cidade, de substituição das lâmpadas que estão queimadas. Ontem a gente fez a contagem, a gente tem 740 lâmpadas no município de Botucatu queimadas com a data de ontem. Entreguei na mão do presidente da CPFL Paulista. Mas, em paralelo, dona Débora, eu tenho aquele grande projeto que está andando. Na semana que vem a gente retoma a consulta pública, que é aquela parceria público-privada de substituir toda a iluminação da cidade. Se Deus permitir, ele se conclui até o final desse ano. O ano que vem a gente já começa a trabalhar e todas as praças, inclusive a do Comerciários, vão ser iluminadas. Então eu peço para a senhora, em relação à iluminação, um pouquinho mais de paciência, mas a gente resolve no início do próximo ano. Agora, com relação aos bancos quebrados, a manutenção é possível fazer. Marcião já está acionado pelo Marcião Dadá aqui da nossa zeladoria. Deixa um abraço a ele, já está sendo acionado aqui, Vanderlei. Muito bem. Tem aqui uma reclamação lá da rua Plácido Domingos Venegas, né? Plácido Rodrigues Venegas, Isaltino Pinheiro de Castro, Jardim Paraíso. O prefeito disse que ia arrumar, mas o problema não foi resolvido. Diz que está muito desanimada, né, com a situação e diz que até com vergonha de ficar ligando na rádio toda hora para pedir pelo asfaltamento lá da Plácido Rodrigues Venegas. Dona Marília, aí do Gregório Calçados, um abraço para todos vocês aí. Dona Marília, ótimo dia para a senhora, pode ficar descansada. A gente fez uma obra importantíssima de drenagem na Plácido Rodrigues Venegas, uma obra feita pela própria prefeitura, que pegou desde a conexão da Camilo Mazzoni até lá embaixo, no entroncamento da avenida que vai pro Lajeado. Toda vez eu pergunto. José Barbosa de Barros. Tem que pôr aqui escrito na parede. Não, fica tranquilo. Da José Barbosa de Barros. Nós fizemos a recomposição asfáltica de todo o trecho que foi objeto da drenagem e agora, com uma emenda do nosso deputado João Cury, que está chegando para o município para recap, essa emenda vai ser colocada em toda a região norte. Então, trechos de recap da região norte vão ser contemplados nessa emenda que a gente está recebendo. Aqui também o Durval mandou uma pergunta. Bom dia a todos da MUNI, ouvintes. Por que não levantam o canteiro central da Avenida Vital Brasil e não recapearam a mesma até o momento, começando da nova ponte? Talvez seria aquele trecho ali onde nós tivemos antes da obra, né? Isso. Seu Durval, ótimo dia para o senhor. Isso vai ser feito, tá? Ele só não foi feito ainda porque a gente continua em obras ali na região da rodoviária e do clube, da Associação Atlética Ferroviária. Mas só para o senhor ter uma ideia, aqueles canteiros centrais que vêm da Vital Brasil, chegando ali próximo àquela pracinha, próximo ao restaurante italiano, elas vão continuar agora até lá embaixo, até a região do clube, aquele canteiro central, e esse recap vem da ponte para cima. É só as obras de drenagem terem mais sequência, a gente finalizar as obras de drenagem, que todo esse recap e essa revitalização vão acontecer, inclusive com a extensão dos canteiros até a parte de baixo. Ali a drenagem, né, Vanderlei e prefeito, nas últimas chuvas a gente não teve mais alagamento, né? Qual que é a previsão ali dessa obra perto do terminal rodoviário? Ali nós temos 3 obras, Cristiano. A primeira é agora, entrega a parte da Floriano agora nesse domingo. As equipes da construtora Pilar voltam para a região ali do clube, da Associação Atlética Ferroviária, né? Para concluir toda aquela parte do canal. Para quem estiver em cima da ponte e olhar para o rio, vai ver a conclusão de toda aquela parte do canal, que é a lateral, que a gente chama gabião, e o fundo do rio, que a gente fala do colchão reno, que é o concreto no fundo do rio. Isso é agora, eles saem saem hoje, sexta-feira, e vão para lá na segunda-feira. A segunda etapa é uma licitação que já está na Copel, já está na nossa área de licitação, que vai fazer o que o seu Durval pediu. Ele vai fazer a reconstrução daquela rua que sai do clube até a ponte, da rua que passa atrás da Autoelétrica Mendes, da rua que passa em frente ao busto do Daniel, ali na frente da rodoviária, e vai fazer toda a parte de drenagem naquele canteiro que tem próximo à rodoviária, onde antigamente os índios vendiam aqueles centros de vime. Lembra que eles ficavam ali? Todo isso daí faz parte dessa licitação que já está sendo executada pela prefeitura. E a terceira etapa, que é ligar
o clube Ferroviária até a Vila Ema, então nós estamos falando sair do clube, passar por todo aquele trecho da rodoviária, Floriano Peixoto, Paula Vieira inteirinha, chega no Lava Pés, continua lá para Vila Ema, é um dos trechos que a gente colocou no PAC, Vanderlei. 35 milhões de reais da Associação Atlética Ferroviária até a Vila Ema. O que vai ser feito? Exatamente o que foi feito no Lava Pés. Alargamento do rio, o afundamento da calha e a proteção das laterais. Aí vocês vão dizer por quê? Essa é a conclusão da obra de drenagem para que a gente possa afirmar que no Ribeirão Lava Pés, no Tanquinho e na rodoviária, a gente não tem mais problema de enchente. É porque com aonde foi mexido, onde foi ampliado, onde tem os gabiões, evidentemente que provavelmente não vamos ter problema. Claro que contra a natureza a gente não pode ter nenhuma assim, certeza. Mas, pelo menos, pela obra de engenharia que foi feita, você passa aqui nas pontes aqui da cidade, que foram alteadas, que estão bem mais altas, é difícil a gente imaginar que possa vir uma tamanho de uma tromba d'água para poder invadir a ponte ali. Mas lá na frente as coisas continuam como era antes, né? Por isso que é importante dar sequência no projeto, né? Exatamente. E você falou do Mercadão, Vanderlei, nessa chuva de sábado passado, né? Que a gente teve quase que o dia todo de chuva. Um dos lojistas do Mercadão gravou um vídeo ali da ponte. A gente tinha os alagamentos do estacionamento. E deixa um abraço aqui a todos os lojistas e comerciantes do Mercadão. Ele gravou o vídeo mostrando justamente que a obra funcionou. Então você não tem mais acúmulo de água no estacionamento, e quando ele filmou dentro do rio, você vê o leito do rio lá embaixo, mesmo tendo um volume até que importante de chuva, né? Então, graças a Deus, um trecho que está resolvido. Ótimo. Tem um outro áudio aí da dona Selma Victor. Vamos lá, o áudio da dona Selma está aí para a gente poder ouvi-la. Dona Selma, vamos lá, com a senhora. Bom dia a todos da Rádio Muni. Bom dia ao prefeito. Quero agradecer primeiramente o prefeito, que eu fiz um pedido a semana passada em relação ao exame, né, de um amigo, irmão meu, e prontamente o prefeito atendeu, né, entrando em contato ali com a pessoal da saúde da Coab 1, e já foi, da SECAP, perdão, e imediatamente já entraram em contato, se eu não me engano, a Renata, e já está sendo encaminhado para a cirurgia. Quero agradecer ao prefeito, porque eu pedi de manhã, antes do almoço, eu já estava recebendo uma ligação, né, a respeito disso. Quero agradecer e também quero pedir para o prefeito também, o pessoal da rádio aí, o prefeito, para dar uma olhada no Jardim Paraíso, na rua Cláudio Fontana, em frente ao número 40, a Sabesp abriu um buraco enorme lá no asfalto, depois encheu ali de terra e não taparam o buraco, e os carros passam ali e com a chuva, às vezes água que o pessoal lava a calçada, as coisas impostas tudo dentro, e formou um barro, uma lama, e os carros passam em alta velocidade ali, e joga barro, lama nos carros que estão estacionados, nos portões das casas. Então, assim, eu queria que vocês dessem uma atenção ali também, por favor. Muito obrigado, desde já eu agradeço, tenha um bom dia. Dona Selma, diga, prefeito. Dona Selma, ótimo dia para a senhora, muito obrigado por dizer que deu tudo certo o pedido aqui na semana passada. Essa é a intenção do Vanderlei e do programa, né, Vanderlei? Que as demandas cheguem e sejam resolvidas. E pode ficar descansado, o Barduco já anotou o endereço que a senhora passou aqui. A gente manda nesse momento para a diretoria da Sabesp, tanto o Maurício quanto o Sandrinho, sempre nos dão atenção e tenho certeza que eles fazem essa recomposição para a senhora. Bom dia a todos, moro aqui na Avenida Bento Lopes, em Rubião Júnior, está muito perigoso, ou perigosa, né, na avenida. Não tem lombadas, os carros passam em alta velocidade e à noite não tem iluminação. Reclamei para vereadores e até com o prefeito, mas até agora nada foi feito. Peço para ajudar a gente aqui. Bento Lopes, lá em Rubião. É um senhor, né? Seu Fernando. Fernando, né? Ótimo dia para o senhor. Eu acho que a gente trocou até mensagem no Instagram. Eu expliquei para o seu Fernando essa questão da iluminação, que bate com o que eu falei aqui para aquela ouvinte que falou do comerciário Zoom. Eu peço um pouco de paciência para o senhor. A Bento Lopes está incluída nesse grande programa de iluminação pública que a gente vai fazer a concessão. Como eu falei, isso deve começar a acontecer no início do ano que vem, porque tem uma parte burocrática ainda para ser cumprida, mas pode ficar descansado que a iluminação da Bento Lopes faz parte dessa programação. Em relação à lombada, como eu também escrevi para o senhor, as equipes nossas de trânsito têm ido até o local para fazer a verificação. Existem algumas dificuldades técnicas, mas a gente segue acompanhando.
Muito bem. Diz ela aqui, o Fernando, que também não passa ônibus na Bento Lopes, é o que ele falou aqui, né? Cristiano Alves, você pode falar. Vamos lá então, onde nós paramos aqui. Então vamos lá, eu vou aqui rapidinho. Bom dia a todos. Meu neto está com investigação de TEA, que é o transtorno espectro autista. Precisa de fonoaudiólogo e psicólogo. Foi encaminhado para o Centro de Atenção à Criança. Só que lá são esses profissionais. Sem esses profissionais, gostaria de saber se é da incumbência da Prefeitura essas contratações. Dona Cleide Fonseca. Dona Cleide, ótimo dia para a senhora, sem dúvida nenhuma. Se a senhora puder passar o nome do neto pra senhora, da senhora completo aqui, e a escolinha que ele estuda no município, se for inclusive da atenção nossa, da rede municipal de ensino, a gente há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, contratou um programa da Unesp de Bauru para fazer justamente esse acompanhamento das crianças com deficiência, tanto intelectual quanto física, e esse acolhimento vai se dar também na Secretaria de Educação. Aqui, ouvinte, o que será feito no condomínio Cachoeirinha em relação ao tráfico de drogas. Pessoal preocupado ainda com a situação por lá, prefeito. Você não falou o nome de ouvinte, então, ótimo dia para quem mandou essa mensagem, imagino que não queira se identificar. Tanto no CDHU quanto no Cachoeirinha, a gente está estruturando, junto às forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, e um grande projeto envolvendo a Secretaria Pública de Segurança do Estado. Muito em breve a gente chega com tudo nessas regiões para tratar essa questão do tráfico de drogas. Legal, vamos em frente. Bom dia a todos, quero saber do prefeito qual o plano de recap de asfalto na cidade, pois está complicado, principalmente para a gente que trabalha com o aplicativo. Henrique Santos. Seu Henrique, ótimo dia para o senhor. O primeiro bloco de recap que a gente vai fazer, como eu comentei no início da entrevista, vai ser na região norte, relacionado a uma emenda a um recurso que o nosso deputado João Cury vai mandar para o município. E o segundo trecho, muito provavelmente, é o que a gente está trabalhando agora e eu subo na semana que vem, em parte da região leste, aqui, Vila Maria, Bairro Alto, que é com esses recursos que eu estive no governo do estado na última terça-feira. São os 2 blocos da cidade que a gente deve começar a tratar. Muito bem. Temos aqui também a demanda do Jacinto, pede para o prefeito colocar mão única, um trecho que fica no fim da Avenida Rafael Serra até a Igreja Santo Antônio. Diz que atualmente está com mão dupla, passa ônibus e caminhões ali, e a rua é muito apertada para receber essa demanda de veículos. O Jacinto tem razão. Ele ali é um afunilamento importante. Você vai para o Jardim Piabiru ali, bem afunilado ali. Tem razão. Seu Jacinto, ótimo dia para o senhor. Eu estou anotando aqui, vou pedir para as equipes nossas da Semutran darem uma olhada. Ali a gente tem um complicador, porque quem vem ali do viaduto Joseí de Lara Carvalho, pela Avenida do Linhão, e passa pela Capela Santo Antônio, se eu estou no trecho correto, eu acho que eu estou, né, Vanderlei? Na saída da Bocaina, quando você volta ali pela Santo Antônio, esse trecho é 2 mãos justamente para as pessoas conseguirem chegar até Rafael Serra. Senão elas teriam que descer ali para o bairro e voltar. Enfim, mas eu peço para as equipes da Semutran darem uma olhada ali no trecho que o senhor indicou. O Reginaldo Robson Colauto ligou para falar que a Praça do Comerciário 1 está precisando de aparelhos para fazer ginástica. Vamos lá. É a mesma praça que acho que a dona Débora, se eu não estou confundindo os nomes, colocou no início da matéria, da entrevista. A gente vai chegar até lá. Pode ficar tranquilo, seu Reginaldo. O Henrique Santos também mandou uma questão de recap, falando que ele é motorista de aplicativo e percebe que em vários pontos da cidade precisa, então a gente já apontou aqui. E também tem uma demanda de um ouvinte que pediu para não ser identificado. Ele diz que próximo à estação ferroviária existem os vagões ainda abandonados por lá e que há muitos usuários de droga. Quando o pessoal acaba transitando ali nas proximidades, acaba sendo assediado, o pessoal pedindo dinheiro, e o pessoal fica temeroso. Então ele pede uma atenção e retirada desses vagões. O nosso ouvinte que pediu para não ser identificado, ele até mandou um áudio, mas a gente acha melhor não passar para não expor, né, a situação toda. É aquilo que o prefeito falou da SPU, né, prefeito? Isso, um bom dia para o senhor. A gente, nesse momento, não pode colocar a mão nesses vagões, para o senhor ter uma ideia. Eu não posso limpar, eu não posso tirar, eu não posso preservar, eu não posso fazer nada. Porque toda essa estrutura, tanto física quanto de área, de terreno, quanto o que está ali dentro, pertencem à SPU, que é um órgão federal,
E a gente não pode. Para a gente fazer a limpeza, Vanderlei, dessa área atrás da estação, parece que a gente está cometendo um crime. As equipes da zeladoria chegam por volta das 5, 5h30 da manhã para poder fazer a roçada e rapidamente desmobilizarem, porque teoricamente nem isso eu poderia fazer ali naquela região. Bom, tá aí. Deixa eu ver aqui, Valquíria, agradeço o retorno da minha pergunta, mas gostaria de saber se enquanto não resolve-se a questão dos imóveis da antiga ferrovia, não é possível resolver a limpeza dos terrenos, pois tem um que está se tornando um mini lixão. É ali na Vital Brasil, perto das casinhas da ferrovia, e ela tem razão, prefeito, eu passo sempre por ali, tem uma construção inacabada, aquilo virou um lixão. E tem gente que fica por ali, o senhor sabe, fazendo coisas que não deve, né? As operações continuam, dona Valquíria. A gente recentemente teve uma operação da nossa GCM com a assistência social e a gente vai continuar dando curso, vamos chamar assim, dando continuidade a essas ações. A gente pede para que faça essa limpeza, mesmo eu não podendo, por não pertencer ao município. O Luiz ligou e pergunta sobre o projeto Cidade Inteligente, queria trocar a iluminação, ter internet nas praças, usina de energia solar. Carlinhos? Luiz, seu Luiz, ótimo dia. Como eu falei aqui no início da matéria, a gente separou esse projeto em dois. Um que é só de iluminação pública, que muito provavelmente no início do ano que vem a gente já esteja concedido, e o outro que é da parte de internet e fotovoltaica, que nós estamos fazendo esse projeto pelo Paulo Cuesta. Então ele vai ser um projeto de cidades inteligentes de todo o Paulo Cuesta, 11 municípios. Muito bem, tem um áudio aí da Maria Cristina também, César Júnior, trazendo demandas aí para o prefeito. Maria Cristina, falando conosco. Vamos lá. Bom dia, amigos. Uma ótima sexta-feira a todos vocês. Estou ouvindo nosso prefeito Fábio Leite, é a Maria Cristina daqui do Green Valley. Eu gostaria de estar reforçando ao nosso prefeito sobre a iluminação do Green Valley. As lâmpadas acesas dia e noite, 24 horas. Inclusive, em frente à minha residência, tem uma lâmpada que eu já cansei de ligar na CPFL, que ela está 24 horas acesa. Então, eu gostaria de estar reforçando. Eu ouvi ele falando que vai começar a revitalização das energias, da iluminação da cidade. Então, eu peço que ele dê uma atenção aqui para nós, que eu já várias vezes está falando com vocês aí, e agradeço. Muito bem. Como que é o nome dela? Perdão. Maria Cristina. Dona Maria Cristina, ótimo dia para a senhora. O Green Valley faz parte desse grande projeto que eu comentei aqui, da revitalização dessa concessão de iluminação pública. Pode ficar descansada, e essas lâmpadas que nesse momento estão com problema fazem parte dessa lista que eu dei na mão do presidente da CPFL ontem. Muito bem, prefeito, eu peço uma licencinha aqui para o prefeito, para a gente poder falar aqui dos nossos anunciantes, dos nossos patrocinadores, né, Cezinha Júnior? Então, o Central Supermercado tem sempre as melhores promoções para minha amiga dona de casa, alcatra com maminha bovina, R$ 39,95, o acém bovino, R$ 31,87, no Clube Mais, R$ 29,97, costela bovina minga, R$ 19,98, linguiça serrana toscana granel, R$ 15,99, coxa com sobrecoxa de frango com porção dorsal, pacote R$ 7,98. Estas e muitas outras promoções para você lá no Central Supermercados, onde o seu dinheiro compra mais. Preço baixo assim é no Supermercado Central. E a gente, é aniversário da Gold Silver, vamos dar todo mundo uma passadinha na Gold Silver para a promoção do mês de outubro da Gold. Passa na Gold, 33 anos, né? E você pode se beneficiar com as promoções que a Gold Silver está fazendo, viu? Passa lá, joias, alianças, semijoias, né? Também tem relógio, uma variedade enorme de relógio, com super promoção na Gold. Passa na Gold. Gold Silver, 33 anos sempre presente. E Prever Pet é um ato de amor e respeito com o seu animal. Fique sócio, 3811-4040, 0800 0773 837. Diga lá, Cristiano Alves. Muito bem, a gente continua aqui e mais demandas chegando aqui para o prefeito Fábio Leite, falando aqui com os ouvintes nesta manhã. Aqui diz o seguinte: bom dia, prefeito, aqui é Ana Maria Forne, 24 de maio. Então, aqui no bairro 24 de maio tem uma lâmpada no poste há dias queimada, está muito escuro. Rua Rubens Tonini,
975. Iluminação pública tem demanda ainda, né, prefeito? Prefeito, se me permite, queria fazer uma sugestão. Toda sexta-feira, a cada 15 dias que eu vier aqui, traz alguém da CPFL junto com o senhor, que é mais prático, né? Assim eu não apanho sozinho. Mas, dona Ana Maria, né? Dona Maria? Isso, Ana Maria Forni. Ótimo dia para a senhora, pode ficar tranquila. Ontem, como eu falei aqui, a nossa equipe da zeladoria, na segunda, terça e quarta, mapearam todas as lâmpadas com problemas da cidade, inclusive na nossa orla, Rio Bonito, Mina, Vitoriana, Porto Said, Alvorada da Barra. E ontem eu entreguei pessoalmente essa lista para os responsáveis da CPFL para fazerem esse grande mutirão e resolver. Mas a solução definitiva, eu não vou mentir para a senhora, ela vai se dar o ano que vem, quando a gente modernizar toda a iluminação pública da cidade. O Fábio Martins, seu xará, diz aqui o seguinte, sobre a Rua dos Costas, né? Uma rua abaixo ali da Vital Brasil, ele usa ela para poder fugir do trânsito da Vital. Porém, o asfalto está em péssimas condições. Pelo menos faz 30 anos de uso. Prefeito, tem como recuperar essa rua? Fábio Martins. Seu Fábio, meu xará, ótimo dia para o senhor. Sim. Inclusive essa região que pega toda essa parte da Rua dos Costas e depois entra ali na Vila Paraíso, né, que fica abaixo da Vital Brasil, ela também faz parte desses programas de recap que a gente tem. Como eu falei, nós estamos iniciando o recap na região norte, depois a gente vai para a região leste, principalmente aqui Vila Maria, Bairro Alto, e na sequência a gente vai para essa região da cidade. Muito bem, o pessoal continua participando com a gente através do nosso WhatsApp 996041566, chegando várias demandas aqui para a gente. O Vanderlei está verificando. Olha, o Marcelo Itacoeda, tem um áudio dele aí, depois nós vamos para um outro áudio aí, né? Vamos lá. Bom dia, prefeito. A solução lá na Avenida do Lajeado a respeito dos ciclistas e pedestres foi simplesmente tirar a placa de proibir de circular pedestres. Isso foi a solução? Ou tem outra solução? Não sei. E quanto ao PAT, por que não transforma o PAT em... Transforma não, coloca o PAT para fazer o cadastro pela internet. É isso aí. Bom, o Marcelo fiquei mandou... bem descansado, né, prefeito? Mandou as perguntas aí ao prefeito. Eu só não entendi o final. O que ele falou descansado aí? O que ele falou no finalzinho aí? Vamos repetir? Bom, acho que eu fiquei bem descansado, né, prefeito? Esse é o final que eu não entendi, seu Marcelo, então ótimo dia para o senhor. Bom, em relação à Avenida Universitária, não. As placas que foram retiradas... Acho que ele quer dizer que eu fui bem claro, né? Talvez seja isso. Sim, talvez seja. Claríssimo. Claríssimo. As placas que foram retiradas, eu já pedi para que fizessem a recolocação e foram recolocadas no mesmo dia. Eu vou fazer um teste aí, e eu confesso que esse teste estava previsto para agosto, e a gente só não conseguiu fazê-lo porque eu tive um problema na nossa licitação de fornecimento dos equipamentos de trânsito, e a gente está refazendo, essa licitação foi refeita agora, e ela é concluída no dia 3 de novembro. Eu vou fazer um teste aí, vou separar nessa região a questão dos ciclistas e dos pedestres. Esse teste está previsto, se eu não estou enganado, seu Marcelo, para o dia 3 de dezembro, quando esses equipamentos chegam, e a gente vai ter uma separação dessa via de ciclistas e pedestres. Por óbvio que para fazer essa separação, nós vamos ter que reorganizar o estacionamento dos carros, e é por isso que a gente vai fazer em fase de testes. A nossa ideia é que exista uma faixa de rolagem exclusiva para ciclistas, que é a mesma que existe hoje, ao lado uma faixa de rolagem exclusiva para pedestres, que é a novidade, e a última, a faixa de rolagem para os carros, porque ali você tem um trânsito intenso de veículos, não só daqueles condomínios que tem ali, mas também do próprio lajeado. Okay. Quando a gente for fazer esse teste, os estacionamentos das laterais vão ser suprimidos, por isso que a gente vai fazer um teste. Eu estive lá, Vanderlei, pessoalmente, por mais de uma vez, nossa secretária Carolita do Esporte, o Lau do secretário de Segurança, o Rodrigo Fumes da Semutran e o Márcio Dadá, avaliando justamente a condição desses veículos. Hoje, a imensa maioria dos veículos que estão estacionados na Avenida Universitária são das próprias pessoas que ali vão desenvolver as atividades. Então esse teste é para tirar esses veículos, colocar numa região antes ali da Avenida Universitária, e é por isso, mais uma vez, que a gente vai fazer em fase de teste. A segunda pergunta dele, eu não me lembro o que foi. Ele fala do PAT, né? Se do PAT. Colocar vagas... Cadastro online, dá para fazer via digital. Isso, do PAT. O PAT, ele é um órgão, ele é um equipamento do Estado, apesar da prefeitura ter que ceder o local e ter que ceder os funcionários.
O PAT continua ainda no Mercadão. Aí vocês vão me perguntar, ué, Fábio, mas você centralizou todos os serviços do desenvolvimento econômico da cidade nesse imóvel aqui no Para Todos? Isso foi por solicitação do próprio governo do estado, porque o governo do estado criou um outro programa de estágio, que eu me esqueci o nome, aos nossos secretários de desenvolvimento devem estar ouvindo, eu já anuncio aqui. Eu me esqueci o nome do programa, que está na Secretaria de Desenvolvimento. Então, essa solicitação do seu Marcelo para cadastro de currículo e cadastro de vagas eletrônicos já está acontecendo e acontece na nossa Secretaria de Desenvolvimento, aqui na Praça do Para Todos. Assim que eu receber o nome do programa que o governo do estado criou, eu já anuncio aqui no microfone. Só uma questão falando, a gente está falando do PAT, e ali próximo ao PAT existe o Ministério do Trabalho. E eu estive lá fazendo uma matéria porque a funcionária saiu de férias e o serviço fechou por um tempo que ela estava de férias. Aí parece uma questão de não tem concurso, a situação toda, né, prefeito? Isso chegou para vocês? Vocês têm se preocupado com isso também, o Ministério do Trabalho? Sem dúvida nenhuma. O Ministério do Trabalho, como você falou, é um órgão, né, é um serviço federal, onde a prefeitura tem essa parceria para cessão de local, etc. Nós estamos fazendo com o Ministério do Trabalho a mesma coisa que eu fiz com a SPPrev. Nós propusemos a ampliação do convênio para que esse serviço do Ministério do Trabalho continue em Botucatu e seja operacionalizado por profissionais, por servidores da própria prefeitura, assim como nós fizemos com a SPPrev. Na SPPrev, isso já foi autorizado e já está rodando nessa Casa do Desenvolvimento Econômico ali no Para Todos. O Ministério do Trabalho ainda a gente não evoluiu por conta da questão do próprio Ministério. Muito bem, tem muita coisa chegando por aqui, né? Muitas informações. O César, tem o áudio aí da nossa ouvinte, ela não citou o nome dela aí, logo depois do Marcelo Itacoedo, tem um áudio dela aí. Vamos passar e aí depois a gente faz um rápido intervalo aqui para todo mundo tomar um cafezinho, tesouro gostoso, cheirosinho, pretinho, delicioso, né? Adriana, então vamos ouvir a Adriana. Vamos lá, Adriana, é você agora. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a obra da Floriano Peixoto. Eu acho que está sendo muito rápido, mas eu gostaria de saber quando que vai ser liberado. Dona Adriana, ótimo dia para a senhora. A gente, nesse domingo, tem uma liberação parcial das vias. A senhora vai ver que uma via sentido bairro-centro vai estar liberada e uma via no sentido centro-bairro vai estar liberada. E as obras totalmente concluídas entre o dia 15 e 20 de novembro ainda desse ano. Só está achando que vai rápido, pergunta para os comerciantes. Nem fale. Só não imagina minha rede social. Vamos fazer um intervalo, César Júnior. Vamos lá agora com você no bloco aí, a gente já volta já. Vamos todo mundo tomar um cafezinho gostoso, ter os tesouro aqui. Se oferecer, vamos tomar um café, você pergunta se é tesouro. Se não for absoluta... Vanderlei, ontem eu tive uma reunião com alguns desses funcionários às 4 horas da tarde no gabinete e esse foi um assunto, você vai se lembrar, talvez um dos primeiros temas do meu mandato. Aqui nas primeiras entrevistas, porque a empresa naquela ocasião não estava pagando os funcionários, e é um grupo, né, formado de 4 empresas, Absoluta, Soluções, Inova e Invicta, se eu não me engano, se eu não estou fazendo confusão, todas do mesmo grupo econômico. Bom, o que a gente conversou com essas pessoas ontem? Ali, próximo ao aniversário da cidade, a gente tomou uma decisão, que era fazer uma nova licitação ou acabar com a licitação e contratar como funcionários da prefeitura. A nossa decisão para esse caso foi fazer uma nova licitação. Por quê? Porque esses 150 profissionais, se eu fosse primarizar na prefeitura, perderiam seus empregos, porque eu só posso contratar na prefeitura através de concurso público. Então essa foi tomada a decisão, nós abrimos uma licitação gigante. Nós mudamos a metodologia da licitação. O que antes era só fornecimento de mão de obra, agora é fornecimento de mão de obra e materiais, então é o serviço de limpeza. Por que isso? Para a licitação ficar ainda maior e a gente ter capacidade e condição de selecionar ainda mais a qualidade ou o tamanho das empresas. Fizemos isso, essa licitação se concluiu. A empresa ganhadora chama-se... Posso falar o nome? Não tem problema? Pode, por favor. A empresa ganhadora chama-se Costa Oeste, é uma empresa do Paraná. Nos parece uma empresa muito grande, nos parece uma empresa muito séria. Bom, antes da reunião ontem com as funcionárias e funcionários da Absoluta, nós fizemos um contato com a Costa Oeste. A Costa Oeste inicia suas atividades em Botucatu no dia 17 de novembro, segunda-feira. Qual que é a primeira medida que a prefeitura fez?
nós montamos uma lista com todos os funcionários e ex-funcionários da Absoluta e estamos entregando na mão da Costa Oeste, isso foi feito ontem, para que esses funcionários sejam preferencialmente contratados. Então a Costa Oeste vai começar a abordar essas pessoas para contratação. Pedimos para a empresa também, e ela aceitou, que nesse primeiro momento eles antecipem para esses funcionários parte do vale-refeição e parte do vale-transporte, para que eles entrem já recebendo alguma coisa por conta dessa dificuldade com a Absoluta. Bom, em relação à Absoluta, no dia 3 de novembro, a Procuradoria do Município, junto com o sindicato da categoria, que é um sindicato, se eu não me engano, de Sorocaba, com representação em Bauru e Botucatu, tem uma ação pronta. A gente ingressa com uma ação, eu não sei o nome jurídico, Vanderlei, mas falando para o juiz o seguinte: eu, prefeitura, deposito em juízo tudo que eu tenho para pagar para a Absoluta e o senhor me autoriza que esse dinheiro não vá para a Absoluta e vá para os funcionários. Tem um nome isso aí. Eu não sei o nome, mas essa ação está pronta, então a gente ingressa com ela no dia 3 de novembro. Por que no dia 3 de novembro? Porque a Absoluta tem até a próxima sexta-feira para cumprir a última notificação que a gente fez nesse rito jurídico. Em vez de pagar a Absoluta, paga o funcionário. Paga o funcionário. Essa é a nossa demanda. Em paralelo, hoje às 16 horas, tem uma reunião na prefeitura desses funcionários com o sindicato da categoria, porque se existe o que os advogados chamam da apropriação indébita, que é não recolher o INSS, nós vamos... Apropriação indébita previdenciária. Isso. Se eu não estiver enganado, o artigo 334 do Código Penal. Se eu não estiver enganado, depois a gente dá uma olhada nisso. Se isso estiver acontecendo, isso vai ser visto hoje, porque a Absoluta tem débitos de cesta básica, tem débitos de fundo de garantia, e ontem surgiu a possibilidade dela ter débito do INSS. Se tiver, prefeitura e sindicato ingressam com uma ação na Polícia Federal em Bauru. Da cadeia. Ingressam com uma ação na Polícia Federal em Bauru por contra apropriação indébita. Então, resumindo, a prefeitura entra com uma ação judicial pedindo autorização para o juiz para não pagar a empresa e pagar os funcionários, e todos esses funcionários atuais e os ex-funcionários indicados para a Costa Oeste para início da operação. Muito bem, aqui mais uma demanda. Bom dia a todos. O terreno que foi concedido para o Senac tem previsão de início de obras para a construção do prédio? O Mauro que mandou essa pergunta para a gente, prefeito. Seu Mauro, ótimo dia para o senhor. Estive no Senac há mais ou menos um mês e meio com a Fátima Baldini. Fátima, um beijão para você. A Fátima, que é presidente do nosso Sim Comércio de Botucatu. Estivemos lá conversando com o presidente. Essa obra já está em fase de licitação pelo Senac, pelo grupo aí, empresarial. Muito provavelmente, na nossa expectativa, minha e da Fátima, que essas obras devam se iniciar já no início de 2026. Mas tudo certo, tudo caminhando e como que eu diria, reforçado pelo presidente do Senac de que essa obra acontece em Botucatu. A Luísa do Lava Pés, 2 meses sem luz no poste em frente a Campo Forte. Mais uma demanda de iluminação, está voltando bastante a questão da iluminação ainda, então a gente anotou por aqui já, viu, prefeito? Perfeito, Cristiano. Dona Luísa, um ótimo dia para a senhora. Também queria reclamar os horários dos ônibus aqui na Coab 1, aos domingos e feriados. Se precisar, é no Jardim Paraíso, só às 7h05, depois volta até o bairro para pegar o ônibus para vir até a Coab 1. João Bravin, falando dos horários Seu João, limitados. Ótimo dia para o senhor. Eu assino na próxima semana, depois do feriado, a contratação daquele projeto que eu comentei aqui nos microfones da MUNI há algum tempo, de revisão completa das linhas de ônibus, do tipo de transporte que a gente tem em Botucatu, dos horários, dos locais de pontos de ônibus. Projeto contratado ainda nesse mês de outubro, deve se estender até mais ou menos o Carnaval, e a gente vai remodelar todo o sistema de transporte de Botucatu. Artigo 168 do Código Penal. Viu? Apropriação indébita. Apropriação indébita. Muito obrigado, Vanderlei. Vamos lá. O que mais? Aqui a nossa ouvinte, a Eliane, mandou um áudio aí, viu, César, falando uma questão de entulho, uma situação aí. Vamos lá. Bom dia a todos da rádio. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, prefeito. Prefeito, é o seguinte... 15 dias atrás eu mandei um áudio fazendo uma reclamação sobre um vizinho que está fazendo uma reforma e jogando todos os restos de
de entulhos de construção na calçada. São 2 terrenos baldios até, inclusive, bem do outro lado, né, da frente da casa dele. E são 2 terrenos que também estão abandonados, né, então junta mais o abandono do terreno com mais os entulhos naquele bairro, então a situação está bem precária. E eu gostaria, né, 15 dias atrás eu mandei o áudio, o prefeito falou que iria mandar, né, tá mandando a turma da zeladoria, né, para estar vendo, e até então se passaram todos esses dias, eu fiquei na expectativa de que isso ia acontecer, mas não aconteceu. Seria possível o prefeito estar revendo esse caso pra gente, por favor? Como que é o nome da ouvinte? Eliane. Dona Eliane, peço perdão para a senhora por não terem resolvido isso ainda. Eu estou agora com o Barduco aqui, por favor, Barducão, se puder, já liga para o Márcio, não manda nem mensagem. Pede, por favor, para ele fazer essa mobilização da equipe da zeladoria para a gente fazer essa recolha. E se eu entendi o áudio da Dona Eliane, é um descarte de resíduos irregular porque é uma obra particular, né? Uma obra num terreno, numa casa particular. Então já peça para ir junto à fiscalização de terrenos para a gente já fazer a notificação e lavrar a multa, por favor, tá? Isso é inclusive um crime ambiental, Dona Eliane, se ele estiver fazendo descarte numa área, por exemplo, de proteção ou numa área verde. Eu peço perdão pela senhora pelo atraso, por favor, Barducão, ainda agora, tá? Tem aqui também uma demanda do Renan dizendo o seguinte, alguns dias a prefeitura passou na Rua Amando, na parte ainda que não foi revitalizada, acima do supermercado central, e fez o plantio de algumas árvores. Gostaria de ver com o prefeito se tem algum projeto de revitalização nessa parte da Amando. Tem muitas pessoas de idade circulando por ali. Será que a prefeitura não poderia fazer a instalação de bancos? Como que é o nome? Renan. Seu Renan, ótimo dia para o senhor. Existe sim. A gente só começou do outro lado. A gente vai fazer a revitalização do trecho da Floriano Peixoto, conectando aqui com a Rua Amando. Então, como eu disse, a gente vai fazer a revitalização desde a Secretaria de Saúde, ali na Major Mateus, do final da Major Mateus, até o Teatro Municipal. Primeira fase acaba agora no dia 15 de novembro, que vai da Secretaria de Saúde na Major Mateus até a Borracharia do Alemão. E depois a gente vem na sequência. Acabada Floriano Peixoto, até o teatro, a gente vai na outra ponta, que é da Coab 1, pegando a Rua Mano de Barros. Esse plantio a gente já fez, já para ir iniciando as obras de revitalização desse trecho. Muito bem, aqui o Rony São Paulino, que ele colocou aqui. Bom dia a todos da MUNI. Senhor prefeito, gostaria, se seria possível, os ônibus do bairro continuarem a passar pela rodoviária, após a liberação da Floriano Peixoto, aqui ela está falando rua no Jardim Holanda, talvez seria dos ônibus continuar passando pela rodoviária, não sei se está tendo desvio agora. Como que ele chama, perdão? O Rony. Seu Rony, ótimo dia para o senhor, sim. Eu peço só um pouco de paciência, porque a gente, apesar dessa liberação parcial da Floriano, a gente continua em obras ali naquele trecho da rodoviária. É por isso que algumas linhas de ônibus foram desviadas. Mas logo, logo a gente está retomando da forma como acontecia no passado. Pode ficar descansado. Tem um áudio aí também, César. Não sei se dá tempo ainda. Aí vocês vão... Aqui, o áudio está meio longo, tem dois áudios. Vamos ver se a gente conseguir passar pelo menos um trecho para entender. João Miguel Rafael da Vila São Benedito é o endereço. Eliane. Isso, são dois áudios aí, né? Vamos lá. Bom dia, Vanderlei. Acho que é o de baixo. Vamos lá. Bom dia a todos da rádio. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, prefeito. Prefeito, é o seguinte, 15 dias atrás... Esse aí já foi, César. Então já foi. É que não tinha o nome, depois o nome apareceu aqui. Vamos ver aqui os de baixo, então. Que mais? Também o prefeito está falando que o prefeito vai vender o terreno, que é a garagem do transporte escolar. Se isso vai mudar, o João Bravin que colocou. Não sei qual que é esse terreno onde tem ônibus escolar. Vamos lá. Usando aqui a expressão que o Vanderlei usa, isso daí foi publicado ontem por um site de notícias de Botucatu, e 2 ou 3 da rede antissocial já distorceram de novo a informação, né? Então a informação verdadeira é a seguinte: a gente tem aqui, a mais ou menos 800 metros do centro da cidade, da Rua Amando de Barros, uma área que é da educação, onde são colocados os veículos do transporte escolar.
Ali no Bairro Alto, né? Ali no Bairro Alto. Comecinho da Boa Vista. Isso. No sentido ali onde o nosso ouvinte no começo da entrevista pediu para a gente transformar a via em uma mão ali no final da Rafael Serra. Fica ali naquelas imediações. Essa é uma área que foi usada e é usada pelo transporte escolar de forma adaptada. É um terreno de 17 mil metros quadrados, um terreno irregular, que não tem pavimentação em seu todo, onde os motoristas são colocados de uma forma adaptada no centro de convivência. Então, o que a gente vai fazer? Nós temos uma área da prefeitura, próxima ali à Escola Sartori, onde nós vamos construir, de fato, a garagem municipal. Para você ter uma ideia, Vanderlei, da importância disso, a frota do transporte escolar em Botucatu hoje é maior que a frota do transporte público. Eu não sei se os nossos ouvintes sabem disso. O transporte escolar em Botucatu hoje tem quase 100 veículos. E o transporte público da cidade tem em torno de 60. Só para vocês terem dimensão do que eu estou falando. Então nós vamos construir uma nova garagem para todo o transporte escolar absolutamente arrumada, com um pátio pavimentado, com baias para fazer manutenção e lavagem de veículos, com centro de convivência para os motoristas durante o horário interjornada, tudo certinho. Bom, essa área que a gente tem aqui na região central, ela não tem para outro ativo público, para outro serviço público serventia. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar um projeto de lei para a Câmara me autorizando a vender essa área. Aí vocês vão dizer, o que o senhor vai fazer com esse recurso? 100% do recurso vai ser empregado na educação. Para quê? Para a gente construir e cobrir todas as quadras do Fundamental 1 e do Fundamental 2. 100% do recurso dessa área aqui, esqueci o nome da rua, 17 mil metros quadrados, Vanderlei. 100% desse recurso vai ser empregado na própria Secretaria de Educação para todas as escolas do Fundamental 1 e Fundamental 2 terem quadras e terem quadras cobertas. Esse que é o objetivo desse leilão, perdão. Muito bem, tem um áudio aí do, acho que é o Lonel que ele chama. Lonel. É, Lonel, né? Não sei se é Lonel ou Leonel. Vamos lá, vamos ouvir. Bom dia a todos na Municipalista. Eu queria que vocês fizessem um favor de perguntar se o prefeito vai pôr luz aqui na Avenida Espanha ou Jardim Riviera, que é uma escuridão só à noite. Tem 2 ruas sem luz. Obrigado, Leonel. Bom trabalho a todos. Leonel. Seu Leonel, eu que agradeço. Um ótimo dia para o senhor. Com certeza absoluta. Assim como eu falei da Bento Lopes, que surgiu aqui hoje, de trecho da Gastão da Alfarra, que surgiu hoje, também vale para a Avenida Espanha. Dentro desse projeto, dessa concessão da iluminação pública, essa extensão da rede nesses locais que a gente não tem, está previsto e pode ter certeza que a Avenida Espanha também. Bom, prefeito, olha, eu acho que a gente ouviu muita gente aqui hoje. Caramba, né? Foi puxado hoje. Foi puxado, né? Mas é interessante porque, às vezes, pode ser até parecer indelicadeza da minha parte, falar, prefeito, vamos dar respostas rápidas, mas é preocupação com o público que quer entrar e quer fazer perguntas. Às vezes alonga na resposta, aí a gente não consegue passar o outro tema, do outro ouvinte. Então a gente sempre procura fazer as coisas de forma resumida aqui. Então aí deu ver que teve bastante assunto aí para a gente poder tratar por parte da população. Isso é bom, tem um lado bom, porque esse não é uma obra da Avenida Floriano Peixoto, do tamanho do porte de uma obra da Avenida Floriano Peixoto, mas esse varejo, vamos assim colocar, é muito importante, que a população realmente espera, na medida em que ela contribui, que ela paga o seu IPTU, ela sempre quer ter iluminação, quer ter a rua asfaltada ou recapeada, né, dona Marília? Então, é isso aí, a gente sabe disso, e o prefeito está sempre disposto aqui com a sua equipe, está recepcionando essas demandas e buscando solução ao problema. Obrigado, viu, prefeito? Eu que agradeço, Vanderlei. Eu falo isso desde o primeiro dia de governo e vou falar até o último dia de gestão. Aqui, um programa como esse, além do jornalismo, além do entretenimento, você tem prestação de serviço público. Essas informações, esse varejo, como você falou, eles são fundamentais para a nossa programação na prefeitura. E eu saio contente daqui pelo seguinte: veja que não surgiu nenhum assunto. Eu fiquei aqui 1h e 32 minutos. A gente começou, 1h30. Não surgiu nenhum assunto que a gente pode dizer assim, gravíssimo. Não surgiu o assunto de pronto-socorro, que normalmente surge. Significa que as ações que a gente está fazendo estão dando resultado.
Não surgiu assunto com as chuvas que tiveram na semana passada de inundação. Prefeito, eu não posso ser injusto com o nosso ouvinte Paulo. Eu passei um áudio dele, até foi bom o senhor falar nisso. É bom para o senhor também ter a oportunidade de falar. Ele esteve no pronto-socorro infantil lá da Unesp. Eu passei esse áudio logo cedo, porque eu tinha quase certeza que não ia dar tempo de passar aqui, que o áudio dele era meio extenso. Ele foi lá no pronto-socorro da Unesp, ele me relatou que tinham, acho que 1 ou 2 médicos, ou poucos médicos. Ele chegou às 3 da tarde lá e saiu de lá 10h30 da noite. Perfeito. Então, a reclamação dele no pronto-socorro, se não é possível pôr o pronto-socorro no hospital do bairro. Era essa dúvida dele. Paulo? É Paulo. Seu Paulo, ótimo dia para o senhor. Pode ficar tranquilo que eu já vejo o caso específico. O pronto-socorro infantil, a gente tem uma situação que surgiu essa semana da questão da infiltração. Acho que o Cristiano até que me mandou na semana passada, se eu não estou enganado. Prefeitura e o próprio HC já estão resolvendo. E como o Vanderlei falou, dentro do Hospital do Bairro a gente vai ter uma nova unidade, então aquela na Unesp permanece, e uma nova unidade de atendimento também infantil. O hospital aqui, o pronto-socorro adulto, o laboratório funcionando, graças a Deus, de vento em popa, os exames sendo feitos naquele prazo que a gente estabeleceu dos 40 minutos. E essa semana a gente homologou a nova equipe de mão de obra médica, que tudo indica que começa no dia 3 de novembro. Vocês vão dizer, Fábio, o que muda? A gente traz mais profissionais, e agora profissionais que, além do atendimento de qualidade, têm o tempo de performance sendo medido pela Prefeitura. Então, tudo isso nessa nova versão. Muito obrigado, prefeito Fableto, muito obrigado, Barduco, João, né, os assessores aqui, e nós estamos sempre aqui à disposição e acompanhando tudo isso, sempre com o intuito de prestar bom serviço para a população aqui na Municipalista. Eu que agradeço, Vanderlei, ótimo dia para ti, Cristiano, Cezinha, Matheus, e principalmente para você, cidadão de Botucatu, que ouve aqui o 90.5 da Muni, um prazerzão estar com vocês, fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana. E olha, gente, lembrando agora, domingo agora, né? Acho que domingo já começa a liberar ali a ida e a vinda da Floriano Peixoto, ainda que provisoriamente, então vamos tomar todo cuidado, né? E aí a gente pode ir e voltar pela Floriano Peixoto para a Vila dos Lavradores. E é uma liberação parcial, Vanderlei. Não vão brigar comigo que o asfalto ainda tem buraco, que tem pedrinha. Tem que ir devagar. Isso vai acontecer. A obra definitiva a gente entrega até o dia 20 de novembro. Legal. Prefeito Fableto, muito obrigado. Cristiano, obrigado, viu? Seja bem-vindo. Obrigado a todos. Né? Descansadíssimo. E obrigado, César, a toda a nossa equipe, Matheus, Mariana, todo mundo aí. E nós voltamos amanhã sábado, a partir das 7 horas da manhã, tá bom? Obrigado, gente. Fiquem todos com Deus. Muito bom dia.